Bom, boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo do Evangelho de Mateus. Nós vamos iniciar hoje uma passagem nova. Terminamos a semana anterior os estudos relativos ao divórcio, uma longa jornada de mais de 15 vídeos, né, sobre o divórcio, sobre o casamento, sobre a vida familiar, sobre o relacionamento conjugal, relacionamento afetivo. E hoje nós vamos perceber que Mateus e os adensadores do livro de Mateus, pelo menos os organizadores dessa versão que nos chegou aos dias de hoje, né, que é uma versão posterior aos manuscritos de Levi, que são mencionados lá no livro Paulo e Estevão. Olá, Sr. Adelmo. Feliz aniversário atrasado, Sr. Adelmo. Pensou que eu ia esquecer, né? E eu não vou deixar a Ju cortar esse trecho aqui, não, que é para todo mundo saber que o senhor fez aniversário domingo. Beijão, viu? Então, nós vamos iniciar uma passagem nova, que é continuidade. A gente vai perceber essa linha de raciocínio no livro de Mateus, organizada pelos adensadores do livro, né, na versão que nos chegou até os dias de hoje, como eu mencionava. Quer dizer, vem de uma sequência de versículos tratando de vida familiar, de relacionamento conjugal, para desaguar agora numa sequência de 3 versículos, né, basicamente 3 versículos, sobre a educação da infância, ou a educação na infância. Então, hoje nós iniciamos uma passagem nova. Não vou garantir que nós façamos isso em 3 semanas, que vejamos um versículo por semana. Talvez a gente prossiga um pouco além disso, né? Mas pelo menos 3 semanas. E essa passagem, pelo menos na tradução que a gente adotou, apesar que hoje eu vou lançar a mão de uma outra tradução, também muito boa, né? Na tradução que a gente tem adotado, que é a tradução da Federação Espírita Brasileira, né? Intitulada As Crianças e o Reino dos Céus. Né? As Crianças e o Reino dos Céus. Mais uma passagem icônica de Mateus, uma passagem conhecidíssima, né? Repetida exaustivamente nas preleções, nas palestras, nos artigos, nos textos produzidos a respeito do Evangelho, em nome do Evangelho. Que versículos nós estudaremos nessas semanas que seguirão? Mateus, capítulo 19, versículos 13, 14 e 15. Primeiro, versículo 13. Trouxeram-lhe, então, alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Versículo 14. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E versículo 15, e tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. Esses 3 versículos que nós vamos estudar aí nas semanas seguintes. Hoje nós vamos começar com o versículo 13. Algo inédito que eu vou fazer aqui ao longo desses anos todos de Mildin, né? Eu vou utilizar hoje 2 traduções. Não é uma tradução fácil desse versículo, porque ela acaba sendo ambígua, vocês vão entender o porquê, né? Então é por isso que eu fiz questão de utilizar 2 traduções hoje. A primeira que nós vamos ver é a tradução feita pelo Haroldo Dutra Dias, para a Federação Espírita Brasileira, que diz assim: Então trouxeram-lhe criancinhas para que impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreenderam eles. E em seguida, a tradução feita pela equipe do padre Roland Devaux para a Bíblia de Jerusalém, que é também uma tradução respeitadíssima. Não é a tradução que a gente frequentemente utiliza aqui, mas é uma tradução respeitadíssima, fruto de décadas de estudo e pesquisa dessa equipe, gerenciada pelo jesuíta, o padre Roland Devaux, né? Naquele momento, foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém. O verbo que a gente optou por analisar
para fazer o miudinho, para fazer o estudo minucioso, é o verbo repreender. Só que tem um pulo do gato aí nessas traduções. Primeiro, a tradução possibilita que você faça referência àqueles que levaram as criancinhas, nesse caso, Jesus, os discípulos estariam repreendendo estas pessoas que trouxeram as criancinhas até Jesus, mas também é possível traduzir indicando que aqueles que eram repreendidas, aquelas que eram repreendidas eram as próprias criancinhas, que é o caso da Bíblia de Jerusalém, né? Na tradução do Haroldo. Os discípulos repreenderam eles, quem? Os que trouxeram as criancinhas para que Jesus impusesse as mãos. Chamaram a atenção deles. Falaram, olha, não traz essas crianças aqui, não. Vai atrapalhar, vai bagunçar aqui no nosso trabalho. E na tradução da Bíblia de Jerusalém, repreenderam as criancinhas. Fica quieto, moleque. Faz barulho não, faz bagunça não. Vocês entenderam? É possível entender, traduzir das duas maneiras, das duas formas. O verbo associado às duas possibilidades, aos dois personagens, ou grupo de personagens em análise, em questão. Sejam aqueles que trouxeram as crianças até Jesus, a gente pode supor que fossem seus pais, seus avós, seus tios, ou as próprias crianças, ou os meninos, ou as meninas em questão, que foram levadas até Jesus. De qualquer modo, em qualquer questão, o verbo a ser analisado hoje é o verbo repreender. Por quê? As duas possibilidades de tradução expressam a dificuldade que os adultos têm, e aí nós estamos falando os adultos de muitas eras e de muitas culturas, não de todas, em lidar com o temperamento da infância. A postura comportamental das crianças quando expostas a um grupo maior de pessoas. Primeiro, se tomássemos como possibilidade de tradução a tradução do Haroldo, nós pensaríamos que a presença das crianças não era bem-vinda para os discípulos. Eles não entendiam que a presença das crianças fosse algo compatível com aquilo que eles entendiam de reunião ou de congregação em torno da figura de Jesus. Então, a presença infantil, nesse caso, é repudiada. Não é bem-vinda. Por quê? Porque o comportamento da criança incomoda este adulto, no caso, os discípulos. E a segunda possibilidade, quando a repreensão é as crianças em si. Partamos do pressuposto de que a tradução da Bíblia de Jerusalém, então, é a mais feliz, ou a mais exata. Nesse caso, já que a presença das crianças é inevitável, já que não vai ser possível impedi-las de chegar até Jesus, então vamos repreendê-las. São os dois comportamentos padrões adultos em muitas épocas. Só que nós vamos focar nos adultos do nosso tempo. Ou as crianças são ignoradas, ou elas são repassadas para terceiros tomarem conta. A presença delas me incomoda, me perturba, bagunça, coreto. Ou eu admito a presença das crianças, mas impondo-lhes um regime de disciplina que as obrigue a se acomodar ao meu entendimento de comportamento. Está entendendo? Vamos pensar em pais que adotam as duas posturas? Ou o pai que terceiriza isso para a escola, para a babá, para a cuidadora. Ó, leva essas crianças para lá. Eu vou sair com a sua mãe. Pronto, você vai ficar lá no canto do restaurante, lá com as cuidadoras, as recreadoras, longe da conversa dos adultos, porque criança atrapalha a conversa de adulto.
Não é assim? Ou a segunda opção, quando o senhor obriga a criança a sentar na mesa com você, ela vai estar presente, ok. Mas, fica calado, menino. Senta direito, menino. Direito o corpo. Vocês entenderam? Então, existe aí, primeiro, um entendimento a respeito da criança, que a gente precisa desconstruir ao longo dessas semanas. E segundo, um entendimento de como se educa uma criança, que é o que nós vamos ver ao longo das semanas seguintes. Certo? Vamos estudar, então, sobre o espírito na condição de criança, o espírito vivendo o período da infância, a fase da infância, no transcurso de uma encarnação. Como os adultos, aqueles espíritos que já deixaram de ser criança, conduzem, educam, lidam, tratam, manejam a presença da criança no cotidiano social, no cotidiano da comunidade. Correto, gente? Então, vale as duas traduções aqui. Em qualquer uma das situações, o cerne de entendimento é o mesmo. A criança e o seu comportamento espontâneo é visto como um incômodo para a vida social, para a vida comunitária. Olha, gente, e aí nós vamos botar o dedo na ferida. E vamos fazer a seguinte pergunta antes de avançar. Nós vamos fazer essa pergunta hoje para responder ela no último estudo daqui a umas semanas. Como é que os dirigentes das casas espíritas, os tarefeiros das casas espíritas, como é que as casas espíritas têm lidado com as crianças, a presença das crianças dentro da casa espírita? A primeira opção de tradução, chamando a atenção dos pais, pedindo que eles não levem as crianças, ou pedindo que eles levem as crianças lá para o fundo da casa, do grupo espírita, lá para a salinha de evangelização, para apartar ela do salão, para apartar das reuniões sérias dos adultos? É assim? Ou a segunda opção? Não. Nós vamos admitir a presença delas nas nossas reuniões sérias de adultos, mas elas vão ter que se comportar como adultos. Não precisa responder, não, viu? Sei que você já tem algumas respostas na ponta da língua. Sei que alguns até formaram imagens mentais ou buscaram na memória, né, imagens já testemunhadas, mas hoje a gente não vai responder ela diretamente. Primeiro nós vamos caminhar. Vamos caminhar com isso, iniciando com a obra básica, né, com o Livro dos Espíritos. O livro segundo, do Livro dos Espíritos, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Numa sequência de questões que Allan Kardec intitulou como da infância. São questões relativas à infância. Nós selecionamos aqui duas, que já oferecem material para a gente refletir. Primeira, a questão 382. Kardec pergunta: durante a infância, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Durante a infância, o espírito encarnado está sofrendo algum tipo de constrangimento, algum tipo de limitação imposta pelos órgãos físicos, pelo corpo físico? E a resposta dos benfeitores é a seguinte: não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Então, é em cima daquilo que eu sublinhei e grifei. Um período de repouso. Repouso não no sentido de descanso, mas de atividade que flerta com a latência, de atividade psíquica desacelerada e reduzida em toda a sua potência. Vou explicar isso melhor. A memória é limitada. A tomada de consciência, ou a consciência de si, também.
E isso vai sendo retomado no curso dos dias, dos meses e dos anos ao longo da infância. A expansão da consciência de si vai acontecendo lentamente. É isso que os espíritos estão chamando de repouso do espírito. Há uma desaceleração da atividade psíquica para que ela seja retomada aos poucos. Mais ou menos um carro de Fórmula 1 na pista, que ao fazer uma curva muito íngreme, o que ele tem que fazer para conseguir entrar no outro sentido, na outra direção que a curva propõe? Ele tem que reduzir, não é assim? Desacelerar. Se ele não reduzir, se ele não desacelerar, o que acontece? Acidente. Então ele está num sentido, numa direção. Aí ele, fazendo uma curva, ele vai tomar outro sentido, outra direção. Então ele precisa desacelerar antes. Ele entra na curva desacelerando e sai dela acelerando. Não é assim? É isso que acontece com a potência do espírito. Ele entra na infância, através do nascimento, desacelerando, e sai da infância acelerando. Adolescência é todo vapor, né? É pé na tábua. Entenderam? Aí na questão 383, Kardec pergunta: qual para este a utilidade de passar pelo estado da infância? Qual a utilidade desse processo de arrefecimento, de redução da potência psíquica durante a fase da infância? De desaceleração da atividade psíquica. Qual a função disso? E a resposta dos espíritos é a seguinte: encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, essa redução ou desaceleração, ou esse arrefecimento da potência do espírito, na sua memória psíquica, na sua consciência de si, o torna mais maleável. É possível uma modulação do seu psiquismo. Entenderam? É mais ou menos quando você... vou dar um exemplo aqui, talvez tolo, mas é exemplo de gordo, né? Você pega a massa do brigadeiro, resfria ela, certo? Aí ela fica bem dura. Para você poder fazer o brigadeiro, o que você vai ter que fazer com a massa? Você traz ela para fora e deixa ela descansar um pouquinho para ela ficar mais mole. Você tira ela da geladeira, põe ela em cima de uma bancada, deixa ela amolecer para você poder modelar, trabalhar com ela. Faz sentido isso para vocês? É infância. O espírito pleno da sua potência, ele é mais resistente ao manuseio, ao manejo dos pais, por exemplo. Mas na infância, ele fica mais amolecido ou mais maleável. Entendeu? É mais fácil de manejá-lo naquilo que ele precisa ser manejado. E o que ele precisa ser manejado é o que a gente vai estudar daqui em diante. Tá certo, então? Duas questões do Livro dos Espíritos para a gente começar esse estudo. E aí a gente vai para a Revista Espírita, um texto icônico, não assinado, da Revista Espírita. Está no ano 2, fevereiro de 1859, na parte da edição intitulada Dissertações de Além Túmulo, um texto intitulado A Infância. E nesse texto, o autor espiritual ele faz dois comentários provocativos, e que eu inicio com eles aqui, já no segundo slide, para justamente para botar para ferver a cabeça de vocês a respeito do que a gente entende sobre a infância. Olha o que eles dizem. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde adquiriu hábitos completamente diferentes.
Por que que essa primeira fala é de explodir o cérebro? Quando você lê displicentemente, desavisadamente esse texto, você fica com a seguinte impressão: será que os espíritos estão falando que as crianças que reencarnam na minha casa vieram de outro planeta? Confesso que tem hora que eu acho isso sobre o Chico, meu filho. Parece moleque um ET. Mas não é disso que os espíritos estão falando. Quando eles se referem a um mundo onde adquiriu atos completamente diferentes, não é no sentido literal, planetário ou astronômico da palavra. Isso porque na sequência, em outra fala que eu nem coloquei aqui, eles falam de outros orbes, aliás, outros orbes, não, eles mencionam outras esferas, mas não é no sentido astronômico. Falar de outro mundo é, primeiro, outro tempo. Esse outro mundo é outro tempo histórico. Então, um espírito que reencarnou a última vez há 150 anos atrás, ele reencarnou no século XIX. Vocês concordam? O mundo do século XXI é o mesmo mundo do século XIX? Então é outro mundo. Ter sido adulto, ter estado encarnado no século XIX do Brasil, era estar encarnado, primeiro, numa sociedade escravocrata. E aí, depois desse ato, que a gente chama de erraticidade, reencarnar agora no século XXI, é reencarnar no ambiente onde o racismo é crime. Olha, a guinada social é outra sociedade, é outro mundo. Então, a gente primeiro falou numa perspectiva temporal, outro século. Um espírito, então, que reencarnou a última vez na Idade Média, que levou aí 500 anos para reencarnar, existe um choque de cultura. O convívio social com este ambiente, né, dos nossos dias, este ambiente histórico e cultural dos nossos dias, há um impacto. Então, numa perspectiva temporal, histórica. Depois, numa perspectiva cultural e geográfica. Um espírito que nas últimas encarnações, ou na última encarnação, viveu no Oriente Médio, num país árabe muçulmano, quando ele reencarnar no Ocidente, num país extremamente católico, o ambiente religioso é outro, o ambiente cultural, os hábitos e costumes são outros, o ambiente geográfico é outro. Vocês imaginem para um espírito que está reencarnando várias vezes, num ambiente, no deserto, numa tribo de beduínos, e de repente reencarna em Estocolmo, reencarna em Londres, inverno do hemisfério norte. Entendeu? É um choque cultural, é um choque geográfico, é um choque gastronômico, é outra comida, é outra organização familiar, são outros costumes, uma outra maneira de educar. E aí vem um choque cultural e evolutivo também. Se você reencarna num ambiente violento, misógino, racista, xenófobo, onde reina a xenofobia, onde reina a misoginia, onde reina o racismo, onde impera o atavismo social, a violência, a truculência social, aí esse espírito que está reencarnado nesse ambiente familiar, em outras famílias, de repente ele desencarna e reencarna numa família onde a mulher é valorizada, onde o estrangeiro é valorizado, onde o pobre é tratado bem, é tratado com dignidade, com outra proposta de sociedade. Não é outro mundo? Depois que eu fiz esses comentários, volta lá na fala do autor. Olha só. Com efeito, imaginai que o espírito das crianças que nascem entre vós pode vir de um mundo onde adquiriu hábitos
completamente diferentes. Entenderam agora? Completamente diferentes. Isso explica, em grande parte, muitas vezes, a incompatibilidade entre os valores, os costumes da família que o recebe e os valores e os costumes do espírito que reencarna nessa família. Disso decorrerá conflitos inevitáveis. Conflitos inevitáveis. Mas sempre pensando que essa inversão, ou melhor, essa conversão de trajetória evolutiva em que o seu mundo é posto para conviver com o mundo de um outro grupo familiar, onde você reencarnará para fazer parte dele, para integrá-lo, isso atende a objetivos divinos, atende a propósitos de Deus. Há uma finalidade, há uma funcionalidade para essa loucura, né? Para essa maluquice, que é pegar um espírito, sei lá, extremamente belicista do hemisfério norte, reencarnar numa família extremamente pacifista do hemisfério sul, ou vice-versa. Entendendo? No mesmo texto, eles continuam dizendo o seguinte, ou ele continua dizendo o seguinte, o espírito: como quereríeis que estivesse em meio esse novo ser que vem com paixões completamente diversas das que possuis, com inclinações e gostos inteiramente opostos aos vossos? Então, eu vou pegar uma coisa simples, simples. Pode imaginar um espírito que durante séculos e séculos e séculos fez uso da dinâmica de escrita, né, do mundo árabe ou do mundo israelita, do ambiente semita, né? Quer dizer, uma escrita sem vogal, só consoante, escrita da direita para a esquerda. Aí você pega esse espírito e reencarna ele, e agora ele vai fazer uso de uma escrita ocidental, sabe? Com um alfabeto totalmente diferente, com a presença de vogais, com a presença de pontuação, com a presença de acentuação. Como é que vai ser a interação dele com essa nova língua? Vai ser fácil? Vai ser assimilado imediatamente? É natural que esse espírito tenha dificuldade. Por exemplo, na fase de alfabetização. As escolas têm consciência dessa precedência, precedência, uma pré-existência do ser antes do berço? Não. A escola do mundo convencional, ela é puramente materialista, ela não considera isso. É por isso que, muitas vezes, os rótulos, os estigmas, né, a postura inadequada da instituição escolar para lidar com casos como esse. Por que esse espírito não aprende o português? Por que ele tem dificuldade para escrever em português? Talvez porque o português seja uma baita de uma novidade para ele. Eu conheço uma criancinha que, quando vai pegar livro para olhar, começa da direita para a esquerda. Entrega o livro, ele começa da direita para a esquerda. Aprender a sair só em hebraico. Só em aramaico, em árabe. É outra história. Entendeu? Às vezes você vai ter uma dificuldade danada. Imagina um japonês, gente. É que o Japão do século XX é extremamente ocidentalizado. Vamos imaginar um espírito que não reencarna há 300 anos e que as últimas existências foram todas no Japão, escrevendo ideograma, e aí ele reencarna no Brasil, vai aprender língua portuguesa, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade com alguns fonemas que não existiam no idioma original. Porque língua, por exemplo, é alguma coisa que se aprende no convívio cultural. Se o espírito não tem experiência naquela língua, o primeiro contato dele com essa língua vai ser difícil. Estou citando o caso do idioma apenas como um exemplo.
somente como exemplo. Porque, no fundo, o que eu quero analisar aqui é o entrechoque moral. Entrechoque moral. Certo? E para fazer isso, a gente vai avançar, então, para um texto da Meimei, uma autora especializada em educação da criança, do espírito na fase infantil, uma técnica do assunto, uma expert do assunto, Meimei Irma de Castro, também para aqueles que preferirem Landina, né? No capítulo 3 do livro Comandos do Amor. E lá nesse texto, Meimei, ela começa dizendo assim: não relegues à sombra a criança que te pede aconchego ao templo do coração. Não relegues à sombra a criança que te pede aconchego. Qual o contrário de sombra? Luz. Qual o contrário de aconchego? Exclusão. Se a gente fizer uma análise semântica aqui e conectar os opostos, a gente vai ter dois pares antinômicos, duas antinomias. Luz equiparado com aconchego, escuridão equiparado com exclusão. Luz é acolhimento, sombra, escuridão é repudiar. Aquilo que os discípulos talvez estavam tentando fazer com as crianças. Então, na educação, em educação, e aqui a gente não vai distinguir educação familiar, educação escolar, de educação na via pública, educação no ambiente religioso, educação. Em educação da criança, ou é luz ou é sombra. Ou é claridade ou é escuridão. Ou é acolhimento, aconchego, ou é exclusão. Não, é rechaçar, é excluir, é repudiar. Ou uma coisa ou outra. É um movimento ou outro. Se você afasta a criança, se você se afasta da criança, se você se nega à criança, ou se você nega a presença da criança na sua vida, isso é sombra, é escuridão, é trevas. Se você acolhe, se você oferece aconchego, é luz, é claridade. E aí eu vou trabalhar com vocês aqui um conceito que se chama disponibilidade emocional. Alguém já ouviu falar isso? Disponibilidade emocional? Sabe o que é isso? Parar para escutar a criança. Mas não é parar para escutar, lavando louça, e o menino falando, tagarela, falando, e você, aham, aham, aham. É aquela situação em que se a criança fala assim, pai, mãe, tio, o que eu acabei de falar? Você, hã? Então, não estava tendo disponibilidade emocional. Disponibilidade emocional é parar, interromper o que estiver fazendo, dar atenção, olhando no olho e procurando entender o que o outro está sentindo e sentir o que o outro está dizendo. Isso é disponibilidade emocional. Isso é aconchego no coração, no tempo do coração, que a Meimei está dizendo. Alguns grupos nativos de ameríndios, nativos do Brasil, dos povos indígenas, eles não pegam a criança e trazem no peito, né? Eles não levam a criança só ao peito, eles fazem o contrário. Eles agacham para conversar com a criança. Né? Eles se posicionam na altura da criança para olhar no olho e escutar o que ela tem para dizer. E isso é acolhimento. E isso é aconchego. Ou perceber, aí é feeling, aí é sensibilidade, aí é empatia. O silêncio da criança também. Quando ela não quer dizer, mas diz de outras formas. Diz roendo unha, mordendo lápis, mordendo pano da roupa,
diz fazendo xixi na cama, diz não querendo ir para a escola, ou diz não querendo sair da escola e voltar para casa. Coisas estão sendo ditas de forma não verbal, que só o adulto acolhedor percebe, sente, atenta para isso. Estão entendendo? E aí a Meimei, poeticamente, vai completar dizendo assim: ave em plume no ninho de teus braços, desferirá seu voo para os céus do futuro, transportando consigo a tua mensagem. Quando eu olho para essa criança, eu não sei que tipo de ave ela é. A natureza, as características, as peculiaridades, as especificidades dessa ave na sua plenitude, porque ela ainda é ave em plume. Quem olha um passarinho sem pena ainda, um filhotinho de passarinho, muitas vezes não consegue identificar que passarinho é. Concorda? Só um ornitólogo bate o olho num filhotinho e fala assim, esse é filhote de tal ave. O leigo não sabe identificar. Ele precisa deixar o filhote ganhar corpo para ele conhecer suas características, suas especificidades, sua natureza própria. Ah, é um filhote BTV. Ah, é um pardal. Ah, é um canário. Certo? Enquanto ela estiver em plume, ou seja, na fase da infância, você não consegue identificar facilmente as características. Mas você consegue identificar a vocação. Toda ave, vamos deixar de fora o avestruz, a galinha, a ema, tá? Só para não estragar o meu exemplo. Mas toda ave tem uma vocação. O voo. Eu não sei que bicho é esse. Só sei de uma coisa. Ele foi criado para voar. Ele tem asa, ele tem pena. Potencialmente ele voa. Esse é o destino dele. Essa é a sua vocação. Vocação vem de vocal, de chamado. A sua natureza, a sua essência íntima sempre o convocará, ó, convocará, vocal. Sempre o chamará para o céu, para o voo. Existe uma natureza íntima. Eu considero isso. Certo? No caso da infância, no que seria essa natureza íntima? É isso que precisa ser identificado. Qual é a sua vocação? Que tipo de voo? Como ele voará? Mas eu sei, ele nasceu para voar. Certo? E aí ela dá um outro exemplo. Cera frágil e delicada ao toque de tuas mãos, revelará no porvir as ideias que hoje plasmas em sua contextura de flor. Eu não sei que tipo de flor é ainda. Porque a flor, quando está no botão, quando ela ainda é botão, quando ela ainda não desabrochou, ela não revela a sua intimidade. Ela não se expande e se mostra por inteira. Mas eu sei de uma coisa. É flor e nasceu para florescer. Depois, quando desabrochar, eu vou saber dizer, isso ou aquilo. Vou saber as suas características, sua essência. Mas existe uma vocação, a vocação de florescer, de desabrochar. Quando você guarda essa certeza de que existe uma vocação, qual é a vocação? É a virtude. A sua relação com a infância muda completamente. A criança tem um chamado interior. Qual é? Uma virtude interior. Existe uma virtude que vai bater asas. Existe uma virtude que vai desaflorar, que vai florescer,
que vai desabrochar. Existe uma virtude que vai, em algum momento, despontar, sair para fora. Educar. De educere, do latim educere. É botar para fora. Educação é isso. Existe ali uma virtude, eu tenho que ter essa convicção. Ah, mas ele é o cão chupando manga, porque ele é terrível, ele responde à mãe dele, ele maltrata a professora, ele maltrata os animaizinhos, ele briga com os coleguinhas, ele não para quieto no centro. Existe ali uma virtude. Eu preciso ter essa convicção. Existe ali uma virtude que uma hora vai ser flor. Existe ali uma virtude que uma hora vai ser pássaro voando. Não há como questionar isso. Quem está dizendo isso é Meimei. Discute com ela o dia que você encontrar com ela nas outras esferas. Aqui eu vou fechar com a Meimei, não há. É o princípio da nossa análise nas semanas que seguirão. Toda criança tem uma virtude interior que vai se extrapolar em algum momento. O que é ser educando? Não estou preocupado aqui em estudar o que é ser criança. Estou aqui preocupado em saber o que é ser educador, aliás. O que é ser um educador de criança. É identificar que virtude é essa. À medida que o pássaro vai adquirindo penas, à medida que a flor vai abrindo seu botão, e eu já vou identificando aos pouquinhos, é isso, é aquilo. Certo? Acrescenta Meimei, ensina-lhes a conquista do bem para que o mal não se desenvolva sufocando-te as horas. Então, até arrependi aqui de não ter sublinhado o bem e o mal aqui. Então, nosso propósito como pai, como mãe, como professor, como evangelizador, junto à criança é, primeiro, identificar a virtude. Identifiquei a virtude, achei o bem ali. Tudo o que, por esta virtude desmedida, desorientada ou desarranjada, é o que a gente chama de mal. Vou repetir que a virtude que eu identificar é o bem. Esse vai prevalecer. Esse vai prevalecer. Enquanto essa virtude não desponta, ela se mostra de uma maneira desarranjada, de uma maneira bagunçada, de uma maneira desorganizada, descontrolada. Isso é o que a gente chama de mal. Ou mau comportamento. O mau comportamento de uma criança nada mais é do que a sua virtude interior, a sua virtude escondida, que ainda não se expressou, que ainda não despontou da maneira certa. Entendeu? Espera aí, Luiz, quer dizer que se eu ver um menino maltratando o bicho, é a virtude interior dele que ainda não se expressou da maneira correta? Sim. Exatamente. Existe uma energia, uma potência ali que não sabe ainda se expressar e se expressa na forma de agressividade. Eu não vou silenciar o mal. Porque você não silencia o mal. Você transforma o mal. Você converte o mal. Vocês estão percebendo por que muitos autores espirituais dizem que Jesus olhava para nós, especificamente para os discípulos, como quem olha para uma criança? Quando Jesus olhou para Saulo, torturando o cristão em Jerusalém, apedrejando Estevão, o que ele enxergou naquelas manifestações de violência? Uma virtude
que não estava se expressando da maneira como ela nasceu para ser. Estava se expressando de outra maneira. Tanto que Estevão percebe isso e diz para Abigail: quando Saulo servir a Jesus com a mesma energia com que serve Moisés, ele será muito grande. Ele será o maior de todos. Era a mesma energia. Ela não foi extinta. Ela não foi abafada. Ela não foi sufocada. Ela foi trabalhada, ressignificada, redirecionada, reestruturada, rearranjada. Era a mesma coisa. Estão vendo? Percebe? Olha aqui que acrescenta meio. O divertimento do berço é o prelúdio da atividade na praça pública. O brinquedo no lar inspira o trabalho no mundo. Aloísio, como é que o educador vai perceber de antemão? Quanto mais cedo ele perceber essa virtude, ele entender essa virtude, ele identificar essa virtude, melhor para o educando. Quanto mais cedo o educador conseguir destacar qual é a virtude a ser trabalhada, melhor para esse educando. E como é que ele vai perceber? Observando, reparando, dando atenção. Em que circunstâncias? Sobretudo na brincadeira. Criança tem que brincar. Se a criança não brincar, você não consegue identificar a sua virtude adormecida. Não identifica. E o tempo inteiro o que a gente quer é que elas não brinquem. A gente chega a dizer uma frase absurda dentro dessa perspectiva educacional. A gente diz assim para a criança: tem hora de brincar e tem hora de estudar. Tem hora de brincar e tem hora de comer. Tem hora de brincar e tem hora de tomar banho. Não é isso que a gente diz? Não. Está errado. Criança tem que brincar o tempo todo. Tem que comer brincando, tomar banho brincando, assistir reunião do centro brincando. Porque é na brincadeira que ela se expõe. É na brincadeira que ela exterioriza, que ela dá pistas, que ela dá dicas de quem ela é. Da sua virtude oculta, adormecida, escondida. Você só fica observando. Ah, mas brincar com a comida é pegar o arroz e jogar no outro. Ela expressou alguma coisa ali, não expressou? Aí você observa. Ah, você está jogando comida nos outros. Tá, vamos conversar sobre isso? Aí você conversa sobre isso. Dialoga sobre isso. E vai identificando por que você fez isso. O que você quer com isso? Será que ela não fez isso porque os adultos na mesa estavam conversando entre si e ignorando a presença dela completamente? Por que ela não podia participar? Você não está dizendo que todos os adultos vão dar atenção integral para a criança, porque isso também é letal, é nocivo para a criança, que ela tenha 100% da atenção o tempo inteiro. É horrível. Mas ela tem que receber atenção tanto quanto qualquer outro adulto que está na mesa. Tomar banho brincando. Por que o tomar banho não pode ser uma brincadeira? Por que tem que ser um ato formal, sério? Primeiro, metódico, primeiro ensaboa, depois o cabelo. Não, primeiro o cabelo, porque aí senão a sujeira do cabelo fica no corpo. Por que tem que ter? Por que você não pode, né, brincar durante o banho? Por que o banho não pode ser uma brincadeira? Por que a hora de comer não pode ser uma brincadeira? Sabe o famoso aviãozinho? É brincadeira. O famoso aviãozinho. Mas tem pai que põe a chinela na mesa. Vai, já é uma nojeira pôr a chinela na mesa, né? Põe a chinela na mesa, vai comer porque tem hora de brincar e tem hora de comer. E agora é hora de comer, e agora não é hora de brincar. Isso vale para a reunião espírita. Né? Agora não é hora de brincar, agora é hora de prestar atenção. Por que ela não pode prestar atenção brincando?
Olha que quem está dizendo isso é a Meimei, olha lá. O divertimento é um prelúdio da atividade da praça pública. Aí você fica olhando como ela brinca, do que ela prefere brincar, quais são os brinquedos que ela prioriza, como ela se relaciona com os brinquedos, quando ela brinca com as outras crianças, como ela se relaciona com as outras crianças, quem ela prefere ser, se é o vilão, se é o herói, se ela prefere ser o líder ou não, se ela prefere brincar com outros ou prefere brincar sozinha. Tudo isso vai evidenciar a sua virtude oculta. Olha o que a Meimei está dizendo. O brinquedo no lar inspira o trabalho no mundo. O Chico adora brincar com bicho. Chico, meu filho. Ele tem uma coleção de bichos de pelúcia que eu já tentei desfazer de uma boa parte, já consegui me desfazer de uma boa parte, repassar para outras crianças, né? Mas ele está sempre querendo um bicho novo. E agora, à medida que o interesse dele por animais vai aumentando, também eu boto o nome de Francisco no moleque, né? À medida que o interesse por bicho vai aumentando, já está esgotando os bichos convencionais. Então, ele está entrando nos bichos exóticos. Então, ele já fez a gente arrumar uma capivara de pelúcia. Agora, o último foi um canguru com filhote. Deus do céu, para arrumar um canguru com filhote, porque ele descobriu que o canguru é um marsupial. Pai, ele é um marsupial, então tem que ter o filhote. E agora tem a hiena. Por favor, gente, ajuda para o Brasil inteiro. Quem souber de uma hiena de pelúcia, por favor, me avise. Sei, eu percebo o interesse dele por bicho, interesse por bicho e tal. Chico, o que você quer ser quando crescer? Zoólogo. Precisei escutar isso algumas vezes para identificar que ele queria ser um zoólogo. Assiste documentário sobre animais, documentário sério, alguns deles em inglês. Ele assiste documentários, sabe tudo. Outro dia ele me apresentou o porco da terra, um bicho africano que tem um nariz de porco, cauda de tatu, corpo de tamanduá, orelha de coelho, um negócio esquisito. Existe, gente. Procure depois, o porco da terra, é um bicho africano. E ele me deu uma aula sobre esse bicho. Outro dia eu estava vendo outro vídeo com ele, vi uns cachorros com ele, você é hiena, filho? Não, pai, não é hiena, é um cão selvagem de Botsuana. Quer dizer, é brincadeira, ele está ali o dia inteiro brincando, ele vai para o jardim da casa. O que você está fazendo, filho? Estou numa expedição, pai. Ele se equipa para a expedição, e põe os equipamentos para a expedição, para explorar e descobrir animais novos. Pronto, o trabalho no mundo ali já está anunciado. Na brincadeira. Na brincadeira, ele já revelou uma virtude ali contida. A gente só tem que estar observando. Mas como é que eu ia descobrir isso se eu não deixasse ele brincar do aquilo que ele quer brincar? Se eu determinasse as brincadeiras. A escola não pode determinar a brincadeira. A escola não pode dizer, olha, a brincadeira de hoje é a amarelinha. Não, é o livre brincar. A criança, você deixa um bando de toco de madeira, sabe? Latinha de extrato de tomate, uns barbantes, deixa lá. E ele é o que quer fazer com aquilo. Mas a escola, agora, hoje a brincadeira é cabra séria. Aí não funciona. Você deixa ela brincar do que quiser e fica só observando. Aquele ali, olha lá, transformou o toquinho de madeira numa granada. Já sei o que é. Pronto, enganou já ali. Aquele lá, não, o toquinho de madeira tá virando um prédio. Ih, é construtor. Ó, aquela outra. Pegou um monte de toquinho de madeira e tá chamando de meus filhotes. Vai ser veterinário. Meimei tá dizendo isso. É na brincadeira, no divertimento, que você vai perceber o prelúdio da atividade, o trabalho dele no mundo. E da mesma maneira, ali vai revelar as virtudes que, por vezes, vão ser expressas ainda de uma maneira desarranjada, de uma maneira equivocada. E a gente vai chamar isso de defeitos. Certo? Vamos avançar no texto também, meio? Ó,
ela acrescenta: é justo acordes a criancinha para a noção da própria dignidade, mas é lamentável lhe induzas ao crime. A noção da própria dignidade. Você percebe primeiro qual é a virtude e depois você vai ajudando ela a descobrir essa virtude. Essa noção da própria dignidade. A dignidade dela é a qualidade principal. É a qualidade posta a serviço do bem. Você não faz isso, ou quando você sufoca a virtude, estrangula a virtude dele, para que ele se ajuste ao seu entendimento de virtude, ou às qualidades que você quer que ele tenha, sabe qual é o nome disso? Crime. Você está induzindo a criança ao crime ao cometer contra ela um crime. Você está induzindo ela a ser violenta ao violentar a natureza dela. Você pratica violência contra a criança, naturalmente, que ela vai ser um adulto violento no futuro. Violentando outras crianças. Porque toda forma de silenciamento da virtude adormecida é crime. É uma forma de violência. É uma forma de violência. Responderemos pelas imagens com que lhes formamos os sentimentos. Quando você age de uma maneira repressora, olha, há uma diferença em oferecer disciplina, autorregulação, autocometimento e reprimir espontaneidade. Reprimir espontaneidade é praticar violência. E ao fazer isso, você imprime na memória da criança imagens traumáticas que vão formar o seu sentimento. Essas imagens que a Meimei está dizendo. Como assim, Aloysio? O menino quer cantar. Aí ele começa a cantar e começa a modificar a letra da música. Aí tem sempre um adulto chato que vai falar assim: tá cantando errado, menino, não é assim que canta. Não é assim que canta o hino nacional. Deixa ele cantar do jeito dele. Um dia ele vai ver outros cantando da maneira certa e ele vai perceber. Mas, Aloysio, eu não tenho que mostrar o certo. Você tem que cantar da maneira certa perto dele. Entendeu a diferença? Ele vai começar a perceber, uai, eu estou cantando da maneira diferente. Ele canta de outra maneira. E ele vai corrigindo. Deixa ele te perguntar: tio, eu estou cantando de maneira certa, eu vi que você cantou diferente. Pois é, meu filho, eu reparei mesmo que você cantou de outra forma. É diferente. Você imprimiu uma outra lembrança do processo de aprendizado na cabeça da criança. No futuro, ela vai lembrar de um adulto que ela notou que estava cantando de uma maneira diferente, que ela se mobilizou para corrigir a letra do hino nacional. E não de um adulto repressor que apontou o dedo para ela e falou assim: você canta errado, que coisa feia. Todos esses exemplos que eu estou dando, triviais, ela aprendeu o hino nacional, a gente vai aplicar para o campo da moral e da virtude. Certo? Olha, compadece-te, pois, da criança que respira e sonha ao teu lado. Respira e sonha. Tem uma forma mais natural e espontânea de viver. Respirar e sonhar. Auxiliando-a a pensar e servir. Pensar. Tomar consciência da sua virtude intrínseca. Tomar consciência da sua virtude, da sua essência espiritual. E servir. Tomei consciência, agora eu ponho isso a serviço do bem geral. Isso é educar. A fim de que o trabalho lhe enriqueça o caminho para a educação, para que a educação lhe norteie o caráter. Norteie, dar norte.
Você é bússola. Você não amarra e sai arrastando em direção ao norte. Você aponta para o norte, é diferente. Você é bússola, não é cabresto. Você é bússola. Você aponta, o norte é lá, filho, ó. Tá lá. Que ele espontaneamente, naturalmente segue nessa direção. Por amor ao teu próprio futuro, auxilia a crescer nos padrões do divino benfeitor, que nos advertiu entre a responsabilidade e a ternura. Deixai vir a mim os pequeninos. Olha, auxilia a crescer nos padrões do divino benfeitor. O que são esses padrões do divino benfeitor? Qualquer que seja a sua virtude intrínseca, a sua qualidade interior adormecida, ela deve servir ao bem geral. Isso é o padrão do Cristo. Esse é o padrão do Cristo. Quando você toma consciência da sua virtude interior, do seu impulso mais nobre e coloca ele a serviço do bem geral, do bem comum, do bem de todos. Por isso que Jesus pedia para deixar as crianças se aproximarem dele. A gente tem que permitir que as crianças se aproximem de Jesus num movimento de acolhimento, de aconchego. Porque ao ver Jesus colocar a sua virtude interior a serviço de uma humanidade inteira, elas se sentem inspiradas pela vida do Cristo. Elas se sentem inspiradas e motivadas pela vida dele. Certo? E fechamos aqui com um trechinho de uma indicação literária, tá? O livro Pedagogia da Virtude, Uma Educação Possível, Dr. Ricardo Vardil. Ricardo Vardil é homeopata do meu filho, homeopata do Chico, e eu aprendo demais com ele, tá? Há vários anos, já conheço o Dr. Ricardo há vários anos, muitas pessoas do movimento espírita já conhecem o Dr. Ricardo Vardil, sobrinho neto de Eurípides Barçanufo, e eu agora tenho a possibilidade de interagir diretamente com ele, porque ele é o médico do Chico, né? E aprendo demais com o Dr. Ricardo. Esse é um livro publicado por ele há alguns anos, um livro baseado em uma indicação literária que ele passou para mim e para a Juliana recentemente, é o Código do Ser, do James Hillman. E aí o Dr. Ricardo Vardil pegou o pensamento do Hillman, misturou com uma série de outros pensadores e educadores de escola e deu direção a isso tudo com a base da codificação kardeciana, da literatura psicografada pelo Chico Xavier, e resultou nesse livro que eu indico aqui, é uma indicação literária, Pedagogia da Virtude, Dr. Ricardo Vardil. Eu separei esse trechinho do início do livro para a gente pensar algumas coisas que eu ventilei aqui, que vai ser bússola, vai ser norte para a gente nas próximas reuniões. Olha o que o Dr. Ricardo diz. Optamos por encontrar as boas qualidades, o belo, a luz em detrimento da sombra. Eu não vou ficar reparando os vícios, os defeitos do meu filho para poder combatê-los. Isso não é educar. Educar. Isso aí é um espírito velho, isso aí já foi em cruzada, isso já foi general, isso aí já foi guerreiro. Eu vou ficar identificando os defeitos dele para dar combate. Não é isso. É o contrário. Eu vou ficar, sabe, peneirando, garimpando as virtudes dele, as qualidades dele. É isso que eu tenho que procurar no meu filho. As qualidades. O resto é entulho. Não é meu filho. O garimpeiro não vai para o rio para catar cascalho. Ele vai lá para catar diamante. O resto é entulho. O resto ele ignora. Ele descarta e ignora. Ele está ali para achar a virtude. Certo? Ou seja, nossa proposta é desenvolver potencialidades e descobrir por trás do que julgamos problema ou defeito uma expressão
exagerada do talento pessoal, que se encontra fora de medida, de adequação e que pede novo direcionamento. Aí eu achei um negócio lá que normalmente as pessoas chamariam de defeito, o vício, mas eu não vou dizer que é um defeito, eu vou falar assim, opa, aqui, é a virtude. Só que a virtude é o talento pessoal intrínseco dele desmedido, inadequado, equivocado. Assim, a tarefa dos pais é identificar e enaltecer o dom de cada um e mostrar quando o uso dele está fora de medida. Entendeu? Lembrando Rousseau, Peste do Dr. Ricardo Martins, lembrando Rousseau, conhecer e aprender a governar a natureza íntima. Você primeiro conhece a natureza íntima, primeiro identifica a natureza íntima da criança, para depois ajudar a criança a governar essa natureza íntima, essa virtude íntima. Entendeu? O que nós vamos fazer nas semanas seguintes? Dissecar essa linha de entendimento. Nós, há vários séculos, repreendemos as crianças, como os discípulos fizeram com as crianças em torno de Jesus. Esse verbo repreender, descarta ele. Educar não é repreender. Educar é identificar a virtude ainda latente, a virtude que dorme e que se manifesta provisoriamente, momentaneamente, de uma maneira desmedida, equivocada, desorganizada, desgovernada. E que a gente, por ignorância, chama de vício ou defeito. O maior defeito que eu encontrei no meu filho é, na verdade, a sua maior virtude, sabe? Sem a sua expressão bela. O horror é o belo que ainda não foi lapidado, não foi devastado, sabe? É isso. Você não vai sufocar o defeito, combater o defeito. Você vai entender que virtude está ali presente naquele virtude, naquele vício, de uma maneira equivocada. Eu sei que ainda está um pouco vago para muitos de vocês, mas a gente ainda tem algumas semanas. Não percam os próximos estudos. Nós vamos trazer muito exemplo, tá? Muitos exemplos na literatura espírita, fora da literatura espírita, para tornar mais inteligível, mais compreensível essa linha de pensamento que a gente vai chamar, em homenagem ao Dr. Ricardo Vardil, de pedagogia da virtude. Certo? Beijão para todo mundo, até a semana que vem.